Bom, a reportagem de capa da edição 173 da Revista Oeste é assinada por Christian Costa. Com o título Esquecidos no Cárcere, ela mostra com exclusividade o inferno vivido pelos presos políticos do 8 de janeiro. Vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. As celas escuras e apertadas da colmeia, regadas a banho frio e comida de péssima qualidade, são ainda palco para o drama de mulheres mais velhas, com comorbidades. Iracy Nagoshi é uma delas. Aos 70 anos, a professora de português apresenta sinais de depressão e crises de ansiedade sempre que pensa na família e nos netos. No dia do protesto, ela estava na Praça dos Três Poderes. O advogado que defende Iracy diz que ela entrou no Palácio do Planalto para se refugiar das granadas de fumaça que a polícia jogou para dispersar os manifestantes. O quadro de saúde de Iracy preocupa tanto quanto o de Dirce Rogério, de 56 anos, que sofre de pressão alta. Catarinense de Rio do Sul, ela precisou de atendimento médico urgente quando soube que a filha estava numa unidade de terapia intensiva. Com problemas cardíacos, Crisleide Ramos, de 29 anos, não consegue receber os medicamentos adequados, nem informações precisas sobre a mãe que luta contra um câncer. Há prisioneiros do 8 de janeiro com diversas doenças. Jean de Brito da Silva, de 27 anos, por exemplo, tem autismo. Preso na Papuda, ele não tem a menor consciência do motivo da sua prisão. Os parentes de Silva são catadores de material reciclado e recebem informações do filho por meio de advogados, que atuam de forma voluntária. Bom, a gente recebe aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro, Christian Costa. Seja bem-vindo mais uma vez. Parabéns pela excelente reportagem, Cris. Obrigado, Paula. Boa noite a todos. Boa noite, Flávio, Alexandre, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, Cris, eu tive a oportunidade de colaborar, ainda também ouvindo o relato de um jornalista, né, que ficou 70 dias preso, e ele relata uma situação extremamente constrangedora, humilhante, da péssima qualidade da comida, ele que ficou 50 dias usando a mesma roupa do corpo, não tinha talher, a comida vinha às vezes azeda, com larvas, com caco de vidro, e a gente percebe que os relatos são muito parecidos, né, dessas pessoas que tiveram essa experiência. E me chamou muito a atenção o caso desse menino do Jean da Silva, que é um autista e que os pais trabalham com reciclagem. E, inclusive, a defesa desse menino, que tem 27 anos, tem dificuldade porque não consegue... Ele tem dificuldade de se expressar, então a defesa mal sabe qual a condição que ele se encontra na cela. Eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente desse caso, Cris. O Jean ele é bem conhecido na cidade de onde ele é, no Mato Grosso, em Mato Grosso, e nessa cidade especificamente havia um grupo de pessoas que gostaria de ir a Brasília. Ele entrou, não é, nesse comboio para ir até Brasília sem comunicar à família, e a família então começou a procurá-lo e só foi ter notícias desse rapaz quando houve o desfecho no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro. O rapaz foi levado, então, para Papuda com os outros presos, né, naquela ocasião. E, segundo o advogado do Jean, ele não quebrou absolutamente nada. Pelo contrário, ele estava tentando ajudar pessoas naquela ocasião. E, infelizmente, ele foi pego e, junto com todos os outros, né, Paulo, foi enviado para a cadeia. E lá ele está passando por uma situação bem degradante, que, na verdade, é a de todos os outros presos do 8 de janeiro. E como a Paula bem observou, como está também na reportagem, ele tem dificuldades para se expressar em razão do autismo. Além do autismo, também ele tem um certo atraso mental em razão de uma outra doença. Então, a defesa tem dificuldades para se comunicar. Ele sequer sabe por que está preso. E quando se comunica com a defesa, também com certa dificuldade, ele diz que quer voltar para casa e quer reaver a sua família. Alexandre, eu acredito que você, além da Revista Oeste, seja aí um dos poucos jornalistas que tem acompanhado esse caso dos presos políticos, né, do 8 de janeiro, e dando voz a essas pessoas que foram presas, muitas vezes sem saber por quê. Tem pergunta para o Cris, Alexandre? Cris, você podia mostrar alguma semelhança entre Brasil e algum outro país? Por exemplo, Coreia do Norte, por exemplo. Estamos vivendo uma Coreia do Norte aqui em Brasília? Olha, Alexandre, a sua pergunta ela já embute a resposta,
não é? Eu creio que é exatamente isso que você descreveu, uma situação bem degradante, que a própria defesa dos clientes, ela não sabe explicar, na verdade, o que é que acontece. Quando esses advogados são entrevistados, eles dizem que é um processo totalmente atípico numa democracia como o Brasil, e alguns, inclusive, fazem referência a países de cunho ditatorial como esse que você agora mencionou, Coreia do Norte, China, enfim, Cuba, onde há, de fato, presos políticos. Então, é uma situação totalmente atípica, a qual, reitero aqui, os advogados também estranham. E tampouco eles sabem dizer o que é que se passa. Inclusive, em reportagens anteriores aqui na Oeste, as quais eu assinei, inclusive, há uma sem direito de defesa, o nosso ouvinte, telespectador, pode consultá-la. Os advogados descrevem com muita clareza uma série de incongruências e erros nos processos os quais eles entram para defender os seus clientes, como, por exemplo, as peças de defesa sequer são lidas, isso porque quando elas são conclusas, há um período específico para análise e em pouquíssimo tempo já há uma sentença e coletiva, em lotes, os pacientes, os clientes, os presos são tratados como lotes. Então eu penso, Alexandre, que a sua resposta aí já está na própria pergunta. Flávio. Lembrando, Cris, que nesse negócio de você ter peças que não são lidas, né, uma das questões mais sérias das últimas eleições que envolveu as urnas, ela tinha 200 páginas e ela foi respondida em 21 minutos, né? Então, assim, eu queria parabenizar aqui os ministros do Supremo pela sua capacidade de leitura, reflexão lenta, assim, porque eles são realmente experts. Cris, o que eu ouvi em relatos e umas poucas pesquisas que eu fiz a respeito desse tema é que muita gente que foi para essa manifestação nem sabia de fato o que queria acontecer, ou seja, ouvi um relato, por exemplo, de uma igreja no qual as pessoas falaram, olha, vai acontecer uma manifestação em Brasília, que tal a gente pegar um ônibus e ir para lá? As pessoas foram, na hora que viram o que aconteceu, já chegaram meio tarde, inclusive, na hora que viram o que aconteceu, estavam completamente assustados, depois você vê todo mundo preocupado, falando, mas espera aí, tá meu RG, tá tudo ali, mostrando onde que eu estava, para onde que eu fui. Dessas pessoas que você entrevistou, você notou isso? Ou seja, as pessoas não estavam nem um pouco interessadas em quebradeira, em nada, simplesmente foram para lá e depois estão presas sem saber o que aconteceu de fato? Sim, Flávio. Esta reportagem da Oeste, até para contextualizar, ela se trata de uma carta que nós obtivemos de relatos de mulheres que foram presas, que estão presas ainda, algumas delas, poucas saíram desde que o documento foi redigido, e a maioria, Flávio, aliás, todas, digamos assim, desconhece o motivo pelo qual está presa. E, inclusive, a maioria voltou para o acampamento posteriormente, o acampamento esse que se localizava em frente ao quartel-general em Brasília. E ali foram detidas. E depois de terem sido detidas elas não sabiam, aliás, que seriam detidas, mas sim iriam ali passar por uma triagem por meio de alguns ônibus que foram disponibilizados pela Polícia Federal. Depois disso é que foram parar na cadeia e elas não conhecem o motivo exato do que aconteceu, até porque todas as acusações são coletivas. Nas outras reportagens também que nós escrevemos aqui na Revista Oeste, essa, por exemplo, sem direito de defesa, está ali descrito que as penas foram coletivizadas, quando deveriam ser individualizadas. Então, as defesas sequer têm acesso aos autos dos processos para poder descobrir exatamente o que cada pessoa fez. Porque como está lá na ação apresentada ao Supremo, que o Supremo apresentou, é como se todos tivessem praticado as mesmas coisas. Ana? Cris, parabéns pela brilhante matéria. Mais uma vez, ninguém está falando sobre isso em nenhum lugar, mais uma vez, deixo aqui, né, o nosso pedido para que você assine a Revista Oeste. Só essa matéria do Christian, eu fiquei muito impressionada, Christian, e é difícil ler e não conter o choro, como o senador Rogério Marinho não conseguiu conter o choro ali, né, diante de depoimentos de familiares desses presos. E aí a gente se pergunta por que esse silêncio absurdo da esquerda, até de conservadores, liberais. A peça que você escreveu é chocante, não tem outra palavra. A gente fica
de uma maneira ali imóvel lendo aquilo tudo, principalmente quando você relata sobre as condições especiais de alguns presos, né, doenças, como vocês relataram, mas também a falta de respeito ao ordenamento jurídico no Brasil. E aí a minha pergunta, Christian, algum advogado pensa em trazer alguma peça para algum tribunal, alguma corte internacional, já que o Supremo Tribunal Federal está praticamente dando de ombros em relação a esses inquéritos? Ana, muito obrigado pelo elogio. Alguns pensam, não é? Como você mesma mencionou, mas assim, é muito difícil também porque nem todos têm contato um com os outros, né? Então, assim, fala-se muito, podemos entrar, podemos não entrar, mas ainda que entrem, qual seria o resultado disso, né? Então, eles acabam ficando de mãos atadas. Essa é uma expressão muito corriqueira que eu tenho escutado das defesas. Estamos de mãos atadas nesse processo, porque como as peças não são lidas, no caso, as defesas não são lidas, pedidos para medicamentos específicos para pessoas com determinadas doenças também não são aceitos. Eles contam com a sorte, também é outra palavra que eu tenho escutado muito, sorte, não é? E que num processo normal não deveria ocorrer. E quando você mencionou desses relatos, inclusive do silêncio da esquerda, isso faz muito sentido porque são mães, né, são mulheres. Essa carta que nós obtivemos, ela diz respeito a mulheres, muito embora a reportagem cite também homens, como o Jean no caso, mas são mulheres, são avós, são mães. E assim, não houve nenhum tipo de manifestação de pessoas de esquerda no que diz respeito a elas, que as feministas, por exemplo, não houve nenhum tipo de carta ou algum manifesto de pessoas que se dizem feministas para essas mulheres. Inclusive, nós citamos aqui o Daniel, nosso querido amigo, na abertura da reportagem, cita uma professora, a Dona Iraci, que tem 70 anos. É muito difícil imaginar uma pessoa de 70 anos praticando algum tipo de ato de vandalismo naquele local, como a própria defesa afirma. Ela tem uma série de doenças que, inclusive, a impossibilitariam de fazer esse tipo de coisa. Então, nós não vimos, evidentemente, nenhum tipo de manifestação de pessoas de esquerda nesse sentido. Para o Jean, por exemplo, que é esse rapaz que tem autismo, a inclusão, no caso, também não valeria para ele. Não é? É uma das bandeiras que a esquerda recolhe para si. Mas, em linhas gerais, é isso, Ana. As defesas pensam em acionar esses tribunais, mas, ao mesmo tempo, não se sabe se haverá algum efeito nesse sentido e tampouco qual vai ser o resultado. Eles estão, de fato, de mãos atadas.